Maria Caulani dos Santos, de 23 anos, ela foi morta quando voltava do trabalho na madrugada do dia 23 de agosto. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, Jonathan Matheus dos Santos Félix, de 31 anos de idade. Com exclusividade, a mãe, a Cauliane, falou com a nossa equipe. Nós vamos trazer essas informações aqui, na tela. Uma semana depois, e a gente volta para casa da Maria Caulani, que foi assassinada covardemente pelo ex-companheiro. Na entrevista especial de hoje, nós vamos conversar com os pais dela, que uma semana depois do crime quebraram o silêncio, contaram como era a vida de Caulani aqui, nesta pequena casa de 2 cômodos em Nova Brasília. O que muita gente não sabia é que Caulani estava empolgada, animada, porque estava indo para seu cantinho, ia deixar de morar com os pais, ia morar na sua pequena casa. Um dia antes dela se mudar, ela foi assassinada pelo ex-marido, pelo Jonathan Matheus. Aqui, a mudança, as roupinhas de Maria Caulani, do filho, já estavam organizadas, porque no sábado ela iria fazer a mudança para o cantinho dela, para a casa dela. Eu não tenho, acho, nem coração, sabe? Porque de tão machucado que ele tá. Assim, você entra, quando eu entro aqui, aí que eu olho, porque essas horas ela estava se agitando para ir embora. Ou quando ela vinha, que quando eu não via ela, eu ia lá para dentro olhar, ligava a luz, olhava, tava todo mundo dormindo, eu me tranquilizava, ia dormir. E hoje em dia eu tenho o quê? Luana, ela era determinada, viu? Ela, se ela quisesse uma coisa, ela corria atrás. Ela disse que não queria ele, ela não quis mesmo. E daí que foi que aconteceu tudo isso. Assim, eu não sei nem o que dizer sobre o acontecido mais, porque eu já estou passada já, sabe? Seu Zé, o senhor como homem, chefe de família, pai de 4 filhos, a gente percebe pelo seu semblante, assim, num pouco momento que a gente conversou com o senhor é um homem de bem, trabalhador. Como é que um pai se sente, o que o senhor poderia dizer de um sentimento que o senhor sente há uma semana em saber que sua filha foi morta covardemente por uma pessoa que jurava amor para ela? Rapaz, o sentimento é de revolta, né? De impunidade, de tristeza, certo? Não dizer nenhuma perca, mas sim roubado algo precioso da minha vida, né? Porque minhas filhas, né? Só corrigindo, antes foi 6 filhos, 2 já partiu. O primeiro foi um acidente também trágico, né? E agora com ela, né? E é um sentimento de dor. Arrancaram um pedaço do senhor. Isso aí. Porque que eu sempre disse a elas que elas são as minhas joias. O que eu tenho de mais precioso é isso, que nem você falou, a gente tem um salário mínimo. E graças a Deus, nesse tempo todo a gente bancou, a gente fez o possível para manter elas até agora. E agora esse cidadão entrou na nossa família e roubou algo precioso de mim. Dona Adriana, a gente sabe que essa dor vai demorar, inclusive, muito a passar, porque a dor da perca de um filho é uma coisa irreparável. A senhora estava em casa e a senhora parece que ainda chegou a ouvir gritos, pedidos de socorro. É verdade que a Caulani ainda chegou a gritar pedindo ajuda? Chegou. Assim, eu me acordei, ela não tinha chegado ainda, então eu comecei a orar, né? Porque como meu quarto é aqui fora e ele é de telha, ele não tem laje. Os dois têm, então não escuta o que passa na BR. Aqui escuta tudo. Tudo. Aí eu tava orando, orei por todo mundo, orei por ele, que tava doente, orei por ela, pra chegar bem, por todo mundo, né? Aí eu fechei a Bíblia, li um versículo, fechei a Bíblia e, de repente, quando eu ia pegar no celular, eu só escutei o grito, socorro. Quando eu escutei, eu pulei, cheguei aqui e disse, corre que é Luana. Conheceu a voz? Eu não sei nem se eu conheci, mas sabe aquilo que você tá esperando sua filha chegar em casa? E a única pessoa que grita socorro e você sabe que é ela? Pronto. Quando ela gritou socorro, eu disse corre que é Luana. A gente saiu correndo, aí o segundo grito eu escutei aqui, perto do muro, e o terceiro grito na esquina. Quando eu cheguei lá, já não deu tempo. Ela respirava, entendeu? Mas era com o olhinho fechado e só botando sangue pela boca. E era muito sangue. Não consegue esquecer, eu não consigo esquecer nem os gritos.
Eu não consigo esquecer os gritos dela pedindo socorro. E ainda quem viu, um menininho me contou que a mulher que viu, né? Que eu não sei quem é, porque nessas horas não aparece nem para dizer assim, corre mulher, que tem alguém te vigiando. Disse assim, que ela disse assim, não faz isso não que eu volto. Ela ainda chegou a dizer para o Jonathan. Foi. O Na menino tentativa de escapar. De escapar, porque não era isso que ele queria, que ela voltasse. Então ela, para escapar, eu acho que ela disse isso. Aí o menino disse que a mulher disse assim, que ela disse assim, ela ainda... E eu escutei quando ela disse assim, para! Aí... Mas quando a gente chegou, nem ele eu vi. Nem ele eu vi, porque primeiramente eu fui acudir ela, né? Talvez quem está nos acompanhando, eu acho, não entendeu ainda um pouco dessa explicação. Só agora, depois desses 8 dias, a gente tem condição até de perguntar se a senhora... Ela voltava nesse horário de madrugada a pé sempre porque era uma opção dela, porque ela vinha caminhando, não vinha num transporte. O trabalho não oferecia um transporte? Não, o trabalho dela dava uma quantia. Ela tinha o cartão de ônibus que era para ir e ela ainda tinha um vale, entendeu? Que era para ela voltar e inteirar e voltar. Porque ele, como dava os dois, né? Tinha que ter um inteira para ela poder voltar de moto. Aí ela preferia economizar. Preferia economizar por causa do filho, porque ela disse, se eu for pagar moto, as motos são caras, eu vou ficar com o quê? E o horário também, né? Aí ela disse assim, não, aí às vezes a gente assim, discutia, porque Luana não vem a pé, ela fez, e eu vou ficar lisa para vir de moto? Me diga. Quando foi que virou, dona, uma obsessão? Quando é que ele começou, por exemplo, a forçar a voltar para ela? Ela chegava a dizer isso à senhora? Olha, ele tá querendo. Não, ela falava. Até quando falava, eita, vi Mateus em algum canto, ela dizia assim, não, aquele ceboso, aquele é um ceboso. Eu acho que foi quando eles se separaram mesmo, que ela não quis mais. Ela não queria nada, contato com ele, nada. Ela abriu até um BO, fez um BO contra ele. Por quê? Porque ele agrediu ela uma vez na casa que ela morava com a minha outra filha. Ele foi lá conversar com ela, de repente agrediu ela. Só que ela, como ela era grandona, ela deu nele, deu mesmo. Aí minha filha outra disse, eu só fiquei olhando, porque se fosse eu e ela dando nele, matava. E ela, vamos dizer, se naquele dia fosse sem arma... Ela não tinha... Oxe, ela estava aqui. E nesses últimos dias, ele vinha insistindo mais antes de praticar o crime, porque o delegado nos confirmou, ainda no dia do crime, um dia depois, que ele chegou a ligar para ela um dia antes, parece que ele teve contato com ela para saber se ela ia trabalhar, ou seja, ele premeditou tudo, ele planejou tudo. Ele vinha aqui para pegar o menino, para dormir com o menino, e ela deixava, sabe? E a mãe dele disse que ele estava perseguindo ela, só que a gente não sabia. Ele estava falando com ela por mensagem e até a mãe dele disse a ele assim, mas rapaz, procura outra pessoa, deixa ela em paz. E ele disse, se ela não for minha, ela não é de ninguém. Ele dizia isso? Ele dizia isso, mas ele dizia lá, para a mãe dele, ele nunca chegou a dizer na frente da gente, não. E devia dizer a ela, né? Só que ela não acreditava que ele ia fazer uma coisa dessa. Capaz de fazer uma covardia dessa. Eu acho que ela não acreditava mesmo. É tanto que ela vinha bem, que nem ela vinha todos os dias. Ela vinha cantando, às vezes ela chegava aqui e dizia, vinha cantando e vinha olhando pro céu, do jeito dela. E destemida, para vir de madrugada caminhando, viu? Ela foi uma mulher muito destemida, decidida, apesar da pouca idade. Ela era mesmo. Uma semana depois, o fato dele não estar preso ainda, dói mais? Dói, viu? Porque quando eu vejo na televisão que tem bandidos que no instante são pegos e são bandidos perigosos. Tu entende? E ele tá sendo perigoso agora. Porque ele pode fazer qualquer coisa. A gente anda temeroso com a gente, com os filhos, com o familiar, até com um colega de trabalho. Porque ele pode, vamos dizer, você me conhece bastante, ele pode fazer um mal a você para me atingir. Tu entende? Então, pra mim, ele tá sendo perigoso agora. Agora ele é um psicopata. E eu já ouvi relatos que ele disse que não vai ficar sem um menino. Então, esse andar dele por aqui, ele tá procurando pegar o menino. A senhora acha que ele tá por aqui perto? Tá sim. Pessoas já viram ele. Já viram ele por aqui, passando. Certo? Depois do crime? Depois do crime.
Na semana do crime, ele passou de cavalo com outro. Ele tem um cúmplice, não sei quem é. Entendeu? Ele tem um cúmplice e estão dando a ele fuga porque ele tá mandando mensagem por WhatsApp. O WhatsApp não, como é aquele Instagram secreto. Não tem um Instagram secreto agora que você pergunta assim... Temporário, a mensagem apaga. Que a mensagem apaga e não mostra quem foi quem enviou. E ele mandou lá uma mensagem bem bonitinha, dizendo que não vai ter justiça não. Aí chamou lá os palavrão que ele chama, que não vai haver justiça. E é isso que eu acho que talvez esse seja o nosso maior objetivo aqui. Primeiro, fazer um apelo para quem, obviamente, tiver alguma informação sobre o acusado, e a imagem dele está aí na tela, para a gente não esquecer, esse é o Jonathan Matheus Félix. É esse cidadão que tirou de dona Adriana e de seu José Ailton um pedaço, como eles disseram aqui, um pedaço, que foi a Maria Caluani. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro, você que é morador da Zona Leste, Campina Grande, Nova Brasília, José Pinheiro, Santo Antônio, precisa nem se identificar. Eu sei que dá muito medo, mas 197 é um disque de denúncia da Polícia Civil, a ligação é gratuita, o sigilo é absoluto, informa. Você pode ajudar a diminuir o sofrimento dessa família, porque seja Ailton, essa dor é insuperável, né? Não tem como superar, não. É que nem você tivesse acostumado com os 2 braços e no momento você ser obrigado a tirar um braço. Como é que você vai se acostumar com aquilo, mas sempre vai sentir falta. E o menininho, o neto, vocês conseguem ver nele a presença dela agora. Demais. Foi o que sobrou, né, dessa história da Caluani. Aí ela chamava ele de vida. Ela dizia, venha vida tomar gugu, venha vida comer isso, venha vida comer aquilo. Então era a vida dela, né? Que agora já era a vida da gente e agora é mais ainda. Assim, e é difícil, porque quando ele vê a foto, ele sabe. Ele sabe que ele tem uma mãe. Ele sabe que ele tem um pai. Se a senhora pudesse falar com ele agora, olhando ali, o que a senhora ia dizer a ele? Eu vou dizer uma coisa assim, o que eu diria pra ele, não era bom nem eu dizer o que eu diria para ele, sabe? Porque a raiva ainda é muito grande, o ódio que eu sinto por ele ter tirado a vida da minha filha é muito grande. Então não tenho coisas boas pra dizer. Eu peço a Deus toda noite que ele tire esse ódio do meu coração, porque a vontade é de eu fazer pior com ele do que ele fez com minha filha. Lamentável, uma dor que é insuportável, né? Você vê, se tem um filho quando tem um probleminha de saúde, né? Você muda completamente a fisionomia, eu faço um dizer a história, muda o tom. Imagine você tirar um filho numa circunstância como essa. Muito difícil. Muito bem, é hora de promoções.